Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero continuar compartilhando com você sobre relacionamentos. E a Bíblia nos traz uma história muito interessante acerca de relacionamento. Algo que aconteceu na vida de 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Isso está lá no capítulo de número 12 do livro de Números. Então a Bíblia nos conta que, em um certo momento, Arão e Miriam começaram a criticar a Moisés, começaram a falar mal de Moisés. A princípio, estavam falando mal dele porque ele havia casado com uma mulher etíope. Mas depois começaram a questionar a própria autoridade de Moisés, a liderança dele, e questionar a questão, de Moisés como profeta, como um homem de Deus, como aquele que falava aquilo que Deus mandava. Até dizendo que eles poderiam fazer a mesma coisa. Deus poderia falar através dele, ou seja, eles estavam com inveja de Moisés. E o texto nos diz que Moisés, tomando conhecimento daquela situação, ele não falou nada. E o texto nos diz que Moisés era extremamente paciente. E ele se calou. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor, certamente tomando conhecimento que ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele chama, ele pede para que Moisés, Arão e Miriam vá até a tenda do encontro. E quando eles chegam ali, o Senhor chama Arão e Miriam. E o Senhor repreende eles dois. O Senhor disse: vocês têm noção daquilo que vocês fizeram contra o irmão de vocês e contra o meu servo? Contra aquele que eu escolhi para ser o profeta, para falar em meu nome a essa nação? E o Senhor trouxe como consequência daquele ato, daqueles irmãos, dos irmãos de Moisés sobre eles, o Senhor trouxe sob consequência na vida de Miriam uma lepra. Porque o texto nos diz que quando Arão olha para ela, vê que ela está leprosa. E, querido, de extraordinário é quando aquilo chega aos ouvidos de Moisés. E sabe qual é a reação de Moisés? Ele não se alegra com aquilo que está acontecendo. Ele não se sente vingado por aquilo que estava acontecendo. Mas ele intercede. Ele vai até o Senhor. E ele suplica ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da sua irmã. Que o Senhor a cure. Que o Senhor tire aquela lepra dela. O Senhor diz a Moisés: tudo bem, eu vou purificar Miriam, mas ela precisa passar 7 dias fora do acampamento. Só depois ela vai retornar, e vai retornar curada. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel não levantou o acampamento, ou seja, Moisés não levantou o acampamento enquanto Miriam não voltou. Ele esperou 7 dias, ele esperou a sua irmã. Certamente a partir daí, esse relacionamento foi restaurado. O relacionamento entre aqueles irmãos foi restaurado. Houve perdão da parte de Moisés, houve reconhecimento de erro da parte de Arão e de Miriam. Tremendo, querido. Algumas coisas nós aprendemos aqui. Uma das coisas que nós aprendemos é que Deus é aquele que cuida da gente, querido. Interessante que Moisés não precisou abrir a sua boca, mas o Senhor interviu naquela situação em favor de Moisés. Mas quando nós olhamos para a atitude de Moisés diante dos seus irmãos, nós vemos que ele exerceu paciência. Nos relacionamentos, nós precisamos ter paciência. É preciso ter paciência com o outro. É preciso suportar o outro em amor. Veja que Moisés não reclamou, não questionou, mas ele exerceu paciência. Depois que ele soube daquilo que estava acontecendo com a sua irmã, ele intercedeu. Ele liberou perdão sobre a vida dela. Isso deu a condição, ou seja, proporcionou que o Senhor a curasse, a restabelecesse. Ele esperou o pleno restabelecimento dela para que eles pudessem sair. Ele não saiu enquanto a sua irmã não chegou. Oh, querido. Vamos aprender com esse exemplo de Moisés.
possamos exercer paciência, que possamos esperar, sabe, sempre no Senhor, possamos exercer o perdão, esse perdão pelo qual nós também fomos alcançados um dia, nós possamos viver esse perdão, que possamos buscar reconciliação com os nossos irmãos. Senhor, nos ajude, querida, a termos relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus. Amém.